Glórias e glórias e glórias, aleluia. Soberano Deus, Pai eterno, santo, tremendo, majestoso. Quando você adora a Deus, a presença dele se alegra. E a força dele vem sobre a tua vida, te fortalecendo, te levando à presença do Todo-Poderoso, aleluia. O salmista dizia: Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. Oh, queremos nos aproximar. Xalabatori da labateri riba la mama maturi xere da labatori malama matere cantari. Vai amando a Deus, vai adorando a Ele, dando glórias a Ele. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Santo, tremendo, majestoso, lebaldalba charadalá. Rina la mama mahala de cover cantara da la cala baba bikilama rima la mama share cover cantare de jarada la rama la mama matiri di shere da la batere. Oh Pai, a sua igreja está te buscando, o teu povo está se aproximando de ti em oração, Pai. A igreja que ora é a igreja vencedora. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Deixa Jesus entrar agora. Jesus está batendo a porta do teu coração. Santo, santo, aleluia. Meu Deus, quantas pessoas não estão abrindo agora o coração para o Senhor, estão dizendo: tenha liberdade, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Lamanorina lamatere riana lamamacherere covare cantari da lamamacheia. Vai amando a Ele, vai adorando ao Todo-Poderoso, vai dando graças a Ele. Salamanorina lamamacherere xerena lá. A nossa carne é manhosa. Quando você começa a amar ao Criador, ela vai contradizendo. A nossa carne muitas vezes ela tenta ir contra o Espírito, mas quando nós nos aproximamos de Deus, o Espírito fortalece. Fortaleça o Espírito agora, vai se fortalecendo na presença do Pai. Glórias e oh, o Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é grandioso, é eterno. É a tua presença que nós queremos, Deus. Enche o coração dessa mulher, o coração desse homem, Pai. Essa pessoa que se sente vazia, fraca, desanimada, sem força, mas que ela diz: Jesus, faz morada em mim, faz morada no meu coração, Pai. Que não seja apenas um ritual, que não seja apenas um culto, Deus, mas que haja um encontro, que haja, meu Deus, intimidade com o Senhor. Senhor Deus, eu quero consagrar todo o meu ser à tua presença. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. O tempo mudou um pouquinho, né, irmãos? Está mais fresquinho agora, né? Que bênção, né? A gente dorme melhor, né? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Nós sempre temos uma influência que sempre está dizendo que nós temos que tentar ser agradáveis para todo mundo. Nós tentamos ser amigáveis com todo mundo. Não é verdade? Você vai numa rede social, você tenta ser agradável com todo mundo. Você vai pregar, você tenta ser agradável com todo mundo. Temos uma tendência nisso. Você vai atender alguém em alguma coisa, falando só igreja, tudo. Você tem que ter ali de alguma forma uma intenção de tratar bem as pessoas. Só que muitas vezes nós ficamos presos à opinião do que as pessoas vão pensar. E quando se trata de uma
pessoa ser de Deus, de Jesus, esse pensamento ele não consegue se firmar, ele não pode permanecer. Porque a partir do momento que você é de Jesus, você não pode abrir mão de alguns valores teus, de alguns valores próprios. E as pessoas têm essa tendência de sempre fazer aquilo que vai agradar todo mundo. De vez em quando você ouve alguém falar assim: pastor, é que lá em casa ninguém é de Jesus, então tem que tomar muito cuidado. Nós não temos que tomar muito cuidado, porque alguns não são de Jesus. Nós temos que ser de Jesus. Aonde estamos? Ai, mas os meus colegas, conhecidos, amigos, eles não conhecem a Deus, eles não gostam muito do Evangelho. E muitas vezes a gente se prende tanto ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão achar, ao que a outra pessoa vai pensar. Mas a verdade é que ninguém pensa no que você vai achar quando elas praticam qualquer coisa. É verdade ou não é? As pessoas, elas fazem aquilo que elas têm vontade, elas dizem o que elas pensam. E muitas vezes o cristão ele se prende. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não me torne escravo da opinião alheia, ou então da vontade alheia, e isso acaba interferindo na minha comunhão, na maneira que eu vou andar com Jesus. Olha o que o Paulo falou para nós. Olha como que o Paulo via tudo isso. Por que persuado eu agora? A homens ou a Deus? O Paulo estava dizendo ali, a quem ele estava tentando agradar? Ele queria agradar pessoas, ele queria agradar a Deus. E aí ele diz assim: eu procuro agradar o quê? Ou eu procuro agradar a homens. Mas ele fala, ó, se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Conseguiu entender? Ele diz ali que não teria como ele ser servo de Cristo tentando agradar homens. Você nunca vai conseguir servir a Deus se você tentar agradar as pessoas. Pastor, mas a Bíblia não diz que a gente tem que ser bom para todo mundo? Ser bom é uma coisa, mas se eu tentar te agradar, eu vou desagradar a Deus. Não é verdade? Eu vou ter que te falar coisas que você não quer ouvir. Eu vou ter que te ensinar coisas que você às vezes está acostumado lá no mundo, não sei, no lugar, no trabalho, na vida, que aquilo ali vai confrontar o que você pensa. E quando aquilo confrontar aquilo que você está acostumado, aquilo ali de alguma forma ela vai causar dentro de você um incômodo. Esse incômodo que vai causar em você se chama conversão. E quando ele te incomoda, você é obrigado a mudar. Amém? Se não tiver esse incômodo da palavra, você nunca vai ser mudado. Imagina, você toma um remédio, ou você passa sobre um ferimento, um remédio, e aquele remédio não dá reação nenhuma. É bom ou é ruim isso? É ruim, porque se você se medicou, aquilo tem que causar algum efeito. Não é verdade? A gente sempre gosta do remédio que não arde, né? Mas que não arde é bom, é assim? A gente vai, quando tem um bebezinho, as pessoas vão comprar ali o sabonetezinho, tem escrito assim, aqueles que não ardem o olho. Mas ele vai precisar de aprender que o olho tem que arder de vez em quando, sim ou não? Mas a gente tenta facilitar tudo. Observa, já desde pequenininho você vai procurando tudo que for mais fácil, mais prático, mais agradável, tudo aquilo que vai de alguma forma deixar as pessoas mais confortáveis. Só que o que vai realmente ajudar elas, às vezes não vai ser tão confortáveis assim. Às vezes vai ser algo que vai confrontar, que vai ferir, que vai de alguma forma machucar um pouco. E se eu quero realmente agradar a Deus, Ele está dizendo ali, eu tenho que decidir quem que eu estou agradando hoje, a quem eu estou persuadindo. Ele está dizendo, a Deus ou a homens? E está dizendo para nós, eu procuro agradar a homens, então eu já não sou mais servo de Cristo. Se eu estou procurando te agradar pessoas, eu não vou conseguir ser servo de Cristo, eu vou passar a ser servo das pessoas. Amém? Só que aí começa a casa a cair. Como é que eu posso andar com Deus, servir Deus, mas agradando as pessoas? Eu vou ter que desagradar então a Deus.
Amém? E aí um pouquinho mais à frente, eu queria que você fosse lá em Mateus capítulo 10, 34. Mateus 10, 34. Jesus, ele faz um alerta para a gente. E esse alerta, quando a primeira vez que eu li isso na Bíblia, eu fiquei um pouco assustado, eu confesso para você. Porque quando eu comecei a ir na igreja, eu comecei a conhecer Jesus, eu pensava que tudo era agradável, tudo ia ser um mar de rosas, que tudo ia ser tranquilo, não é verdade? Que tudo ia ser aquela bênção, como se tivesse encontrado ali um canteiro florido, né, irmãos? Coisas boas, mas não é assim, amém? Diz o poeta que até as rosas têm os seus espinhos, não é verdade? Você olha a delicadeza de uma rosa, mas se você for lá e pegá-la de qualquer jeito, você pode ferir-se com os espinhos daquela rosa. Amém? Olha o que Jesus nos fala aqui. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Olha o que Jesus está nos alertando. Ele está dizendo para mim e para você que ele não veio trazer paz. Assim a gente pensa, eu conheci Jesus, agora eu vou ter paz dentro de casa. Você que pensa. Quando você começar a obedecer a Deus dentro da tua casa, alguns já vão olhar para você se você está fanático. Não é desse jeito? Você só fala de Bíblia. Aí se um dia liga a TV para assistir algo da Bíblia, agora até a televisão é tudo para a Bíblia. Não é assim? E se você colocar um louvor, agora virou uma igreja essa casa. Não é desse jeito, não é? Mas se tivesse ligado a vida toda, por exemplo, num programa normal, secular, a pessoa ouvindo baile funk e tal, tudo, ela nunca disse para você que aqui está virando uma quebrada ali. Falava, não. Mas se você colocar um pouquinho mais de Deus em algum lugar, aquilo ali já vai mudar, já vão começar a implicar com você. Já vão implicar contigo. Não sei se o Maurílio fica chateado eu falar aqui. Mas o Maurílio ajudou um moço, né? Na rua, né, Maurílio? Tinha um mendigo ali na rua, o Maurílio falou, eu vou ajudar ele. Foi lá, conversou com ele, levou ele lá na casa dele, deixou ele morar lá, deu umas roupas para ele, né? Tentou levantar, comprou remédio pro moço. E aí falou pro moço, duas coisas eu não quero na minha casa. Não deve assistir nada. Na verdade falou que não queria nada Globo lá, né? Não queria nada de novela, essas coisas. E falou assim, o que é isso, né? Novela aí? Olha lá, não queria as coisas do mundo dentro de casa. Amém? Ele só tinha que simplesmente não fazer nada, trazer o mundo para dentro da casa dele. Aí o Maurílio falou que e fosse para a igreja, né? Era as duas coisas, e fosse congregar, já que ele dizia que era de Jesus também. Aí veio o primeiro dia, veio o segundo dia, conheci ele e falou, não vou ficar indo em igreja não. Não foi? Ficar indo em igreja eu não quero não. Até eu, Maurílio, tudo bem, não posso obrigar ninguém. Aí outro dia ele chega e estava só nos programas secular. Aí o Maurílio falou, meu amigo, eu falei que não queria essas coisas aqui dentro. Que jogou o controle, né? Não queria que ele tivesse esses hábitos. Foi embora por isso. Tá vendo? E foi embora, por quê? Foi uma atitude boa. Estava jogado na rua, não é verdade, doente, com problema de saúde. Pastor, mas aí você vai controlar o que a pessoa faz? Quando você vai tentar ajudar pessoas é muito difícil, porque as pessoas não vão ter a visão que você tem. Eu falei para o Maurício, é perigoso, nunca faça isso. Amém? E nunca faça isso. Você não sabe como é que é a vida, a história. Não tem jeito. Mas onde que eu quero chegar, igreja? Jesus, ele falou assim, eu vim trazer o que mesmo? Pastor, mas não era para ter paz ali no ambiente? Se duas pessoas têm cabeças diferentes,
uma está mergulhado no erro, outra está mergulhado no espírito, aquilo vai trazer um desconforto, mesmo que você não busque. Quando você andar com Deus lá dentro da tua casa, aquilo vai incomodar. Vai ser como se alguém começasse a catar uma agulhinha, sabe? E espetar a pessoa. Mas pastor, ela quer espetar? Não. Mas aquilo vai incomodar as pessoas. Tudo que você fizer de Deus, para Deus, com Deus, aquilo vai causar dentro da tua casa, de alguma forma ali, uma certa guerra. Ô pastor, mas e aí? Então eu vou deixar de levar Jesus comigo para que eles não se sintam desconfortáveis. O Paulo dizia, eu agrado a homens ou a Deus? Quem que você vai agradar? Você está entendendo? Ou o Maurílio tinha outra opção, ou o Maurílio começava também, senta do lado ali, vamos assistir esses negócios aí. Não é? E daqui a pouco estavam os dois desviados também. Amém? Mas é a verdade. Então não tinha como. A única forma que você tem às vezes é você confrontar com a sua maneira de viver. E isso não é que você tem que ser indelicado com ninguém, é grosseiro, ignorante. Mas só de você ser de Deus, isso vai causar mal-estar em pessoas à sua volta. E o dia que você não estiver mais causando isso, se preocupe, porque talvez aquele que veio trazer não paz à terra, mas ele diz que vai trazer a espada, talvez ele não esteja mais com você. Porque se ele estiver com você, vai haver cisma, enquanto o outro lado não estiver na mesma fé e na mesma visão. Amém? Ali vai haver uma certa confusão. Lucas capítulo 12, 52 e 53. Você está ou aceita Cristo, você leva Jesus na sua vida, a partir daquele momento você está de alguma forma ali, você está pronto, você tem que estar pronto, ou melhor, você vai estar sujeito ao desprezo até de familiares, de pessoas próximas de você, pessoas que talvez você conviveu a vida toda com elas, pessoas que talvez ali você um dia considerou melhor amigo ou melhor amiga, um parente mais próximo, mais chegado. Ele diz assim, ó, porque daqui em diante, do momento que você conhece Jesus, estarão 5 divididos numa casa. Olha o que ele fala agora, 3 contra, ou 2 contra 3. Continuando, o pai estará dividido contra o filho contra a mãe, contra e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua e a sua nora contra a sua sogra. Muitas vezes isso já acontece por outros motivos, às vezes pela política, né? Eu sou de direita, sou de esquerda. Pastor, isso daí é de agora? Não. Qualquer pessoa que defende um lado já vai causar uma divisão. Mas essa divisão sempre aconteceu quando você era de Jesus. Porque você chega dentro de uma casa onde tem tudo coisas erradas, você vai falar, olha, isso aqui a Bíblia condena. As pessoas já vão olhar assim em torno. Aí, tipo, ali, vai ficar agora fazendo o que a Bíblia diz? Vai ficar agora fazendo o que a Bíblia declara? Então elas já começam a se sentir incomodadas com aquilo ali. E aí muitas vezes tem um de dentro de casa que fala assim, não, mas está andando certo, melhor ele andar certo do que ele estar no caminho errado, não é verdade? Aí o outro diz, não, aqui dentro eu não gosto disso. Quando você vê, tem um para um lado, outro para o outro. Aí um fala, eu gosto de ouvir louvor, e o outro já coloca aquele som lá em cima, não é? Já cata os piores que tem, só para incomodar. Até o que ela não gosta, já para provocar. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Algumas pessoas até vão lá e ligam de propósito. Eu já fui pastor do lado de lugares que as pessoas começavam o culto, a pessoa ligava aquele funk, aquela música alta, pesada, só porque
junto num som agradável, nem passava, mas já para incomodar, a pessoa já colocava. Alguns até já vi casos de gente pegar na garagem, deixar o porta-mala aberto do carro e ligar o som no carro, no horário do culto, só para incomodar. O carro está ali parado na garagem, e ele ligando o som só para incomodar. É a divisão que Jesus falou. Essa divisão vai acontecer. Você está no trabalho, tem uma mesa lá de refeitório, alguns vão começar a sentar mais longe de você. E muitas vezes você vai ser obrigado também a se retirar. Você vai ter que sair daquele ambiente e ir um pouquinho mais longe, porque aquela conversa que vai estar naquela roda não vai ser agradável para você. Muitas vezes não vai ser respeitoso com a tua esposa, com o seu marido, não vai ser respeitoso com a tua família. E Deus, Ele manda você respeitar os teus. Algumas vezes você vai ter que se distanciar, porque aquilo não vai ser moral. Algumas vezes vão criticar, vão detonar, vão falar mal talvez da própria empresa de alguém, mas como uma pessoa de Deus, você vai ser obrigado a não fazer parte daquilo ali. É verdade ou não é? Ou seja, começou uma divisão entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Pastor, mas e se eu permanecer lá, mas eu não falar também? Ué, a Bíblia diz que contamina é o que sai, não o que entra. Mas tudo bem, a hora que eu começo a me assentar com aqueles que são escarnecedores, a Bíblia diz lá no Salmo 1 que eu não devo fazer isso. Eu já estou fazendo o quê? Pecando contra Deus. Eu passei a escarnecer junto com eles. Quando falamos dos beberrões, não é só o que bebe, mas aquele que faz parte daquela roda. Paulo falou assim: nem com ele comais. Conseguiu entender? Imagina, se tem um grupo ali bebendo, eu estou ali junto, qual a diferença minha para eles? Visão de fora, nenhum. Quem olhar de fora e falar, aquele lá é um beberrão também, é ou não é? E eu posso nunca ter bebido, mas está entendendo? Então essa divisão vai ser causada. E o mais triste, muitas vezes até um pai vai ficar contra um filho, porque o filho está querendo às vezes agradar a Deus. Você vê? E às vezes tem filhos que estão agradando o traficante, estão agradando aí o pecado, o pai de santo, a destruição. É verdade ou não é? Mas quando é para Deus, pode te esperar. A tendência é que vai ter ali uma guerra. Pastor, mas e se eu agradasse todo mundo? Eu não fizesse parte. Se eu tentasse de alguma maneira ali remediar a situação? Porque vai acontecer. Quem tem parente que não é convertido, é verdade ou não é, irmãos? Isso não aconteceu naturalmente na tua casa? É verdade ou não é? Tem pessoas que se afastaram de você a partir do dia que você começou a falar das coisas de Deus. Eles começaram a se afastar um pouco, se sentiram mal. Na sexta-feira eu explicava até para o povo aqui: nós costumamos atrair aquilo que nós somos. Quando alguém começa a fazer fofoca para você, ela está te vendo igual a ela. Sabia? Ela teve alguma coisa ali que atraiu você para ela. Então quando as pessoas fazem fofoca para você, toma cuidado. Quando não fazem, não se sinta excluído não. Isso é bom. Ô pastor, ninguém vem fazer uma fofoca para mim? Isso é bom. Não acharam nada que parecia ser próximo. Se eu falo mal, por exemplo, você trabalha numa empresa, você fala mal da empresa, se levantou ali algo contra aquela empresa, vai aparecer 4, 5 depois do teu lado. Vai falar assim: você fez certo, você é valente. É verdade ou não é? Mas se você chegar naquele lugar e falar bem da empresa, o pessoal já vai falar. A segunda vez que você chegar perto, eles vão falar assim: olha lá, tá vendo o Roberto ali. deixa, para. Aí um vai falar assim: vou tomar um café ali. Já vai sair um, o outro vai para lá, vai para cá. Você vai falar: nossa, fiquei sozinho aqui. Porque não tem nada que atrai, que agrada. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou agradando pessoas. Agradar pessoas é como cair numa cilada, igreja. Olha o que o Salomão falou. Provérbios 29, 25. Provérbios 29, versículo 25.
as pessoas vão pensar. Ele diz que é o quê? O receio do homem, o que ele fará? Vai trazer o que para você? Laços. Mas o que confia no Senhor será posto em alto. Deus, se você for temente, confiar em Deus, Ele vai te guardar. O receio seu de desagradar, o receio seu de as pessoas discordarem, vai te colocar numa situação desconfortável na tua vida. E para tudo isso, nega para alguém um cartão de crédito. Ah, pastor, você fica bravos. Mas daí você tem medo de desagradar, né? Você fala, eu não vou falar não para ela, porque aí ela vai ficar triste comigo. Não é verdade? E aí você empresta. E como a gente não conhece a vida, quando você empresta, um abismo chama outro. Porque isso eu estou dizendo, não, está na Bíblia, não é? Sempre que você abrir um abismo, e quando você empresta algo, é um abismo que você trouxe. Aquilo vai atrair outro abismo. Você já emprestou dinheiro de alguém alguma vez? Aconteceu algo ruim logo próximo, não foi? Pode observar, alguma coisa veio, não é? Na sequência que teve de dividir agora para pagar essa pessoa. Pastor, eu paguei, eu honrei, mas vem já algo para tentar ali de alguma forma te tirar daquele propósito. Porque abismos chamam abismos. Desse jeito. Pastor, quando eu faço alguma coisa que não é bom, a tendência é ter um outro degrau para aquilo ali. Amém? Você vai começando a ver degraus que vai te levar ao contrário. Então o que acontece? Quando você, pelo receio, você faz aquilo que as pessoas querem, mas você não queria fazer. Quando você quer fazer é diferente. Mas quando você não quer fazer, aquilo ali que você acaba cedendo pode te colocar você numa situação complicada. E às vezes perde até a amizade. É verdade ou não é? Às vezes até aquela amizade que você tinha se torna seu inimigo amanhã. Cobra aquele que você ajudou um dia. Você vai ver a confusão que você vai arrumar. Você não vai prestar mais, você não é mais a mesma pessoa, você não tem coração. E quando eles te devem e começam a passear, vai viajar. É verdade ou não é? Deus faz isso? A pessoa nem pagou você, e você vai lá, tá para um lugar, tá para o outro. Você fala, meu Deus do céu, não é desse jeito? E você já começa a ficar intrigado. Você caiu em quê? Laços, você armou laço para a tua vida, cilada para a tua vida, e talvez não tenha nada a ver com aquilo que você realmente tinha para receber da pessoa, mas aquela situação vai te deixar desconfortável com a outra. É verdade ou não é? Aquilo vai te incomodar. Se você olhar desde a criação do mundo, tudo que Deus fez, Ele já começou lá no início já. A primeira regra para o homem foi assim, ó, não comerás. Não foi? Já foi a primeira coisa. Deus já colocou um não. Uma criança, você começou a ensinar uma criancinha, a primeira palavra que você vai ter que falar para ela qualquer dia, vai falar não. Não é assim? Não. Você quer ver outra coisa? Quando troca de pastor então, irmão, vê outro pastor, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do sei o quê. Se o pregador ficar preocupado com o povo gosta, ele vai desagradar quem? A Deus. Mas todo mundo quer que seja sempre igual. Não é verdade? Mas se fosse para ser igual, por que trocava? Não é verdade? Quando se troca alguma coisa, se Deus troca é porque Deus não quer igual, concorda comigo? Mas a gente não quer, porque a gente está acostumado com mudança. A gente quer ficar sempre no lugar confortável. Não é? Se isso aqui está bom para mim, para que vai mexer com isso? Para que vou mexer dessa forma? Então às vezes a gente tenta agradar, e aí a gente tenta ser parecido, a gente tenta ser igual. Quando você faz isso, você quebra a cara. Entendeu? Você vê, tem um cidadão que ele separou, casou, ele já fala assim, a minha outra era diferente. Você já tem que cortar logo, não é verdade? Se a outra era diferente, é problema dela. Você não está mais lá, ué. Mas não é isso que acontece? O outro prefeito fazia tal coisa, mas não é aquele prefeito, agora é outro. Não é assim? A outra empresa eu fazia de tal forma. Um dia alguém vai chegar para você e falar, meu amigo, você mudou de empresa, você está numa outra agora. Aqui é diferente. Infelizmente é assim. Então para Deus, o não, ele é necessário. Assim
você também falar para as pessoas aquilo que não é bom. Você não pode agradar todo mundo o tempo todo. E de vez em quando você vai ter que chegar e falar não. Ô pastor, mas eu nunca falo não, que as pessoas ficam tristes. Mas se você ficar sempre falando sim para todo mundo, você vai uma hora se enroscar na vida e vai cair em laços terríveis. Amém? Gênesis 2,15, o que eu acabei de falar, não é? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vou falar das pessoas que não falam não às vezes, aquele que não confronta o que precisa. Olha lá o que diz a Bíblia, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs aonde? No jardim do Éden para lavrar e guardar. Pronto. E ordenou o Senhor ao Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, porém da árvore da ciência do bem e do mal, dela não. Já viu? Foi a primeira regra. Você vai comer de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente vai ter alguns que vão dizer para Deus assim: mas por que Deus deixou essa árvore lá? O jardim era de Deus, ele deixa a árvore onde Ele quer. A obrigação nossa no jardim é o quê? Se eu estou naquele lugar, é eu obedecer as regras do lugar. Amém, igreja? Mas tem gente que ainda fala assim: mas por que Deus foi deixar a árvore lá? Como se Deus fosse o culpado, não é? Porque tinha alguma coisa dele naquele lugar. Você está entendendo? Às vezes a gente parece até culpado. Eu falava do Maurílio no início. Quem que ficou como mal da história? Maurílio que é mal. Por que o Maurílio é mal? Porque ele não deixou as pessoas fazerem o que quisessem dentro da casa dele. Mas de quem que é a casa? Não sei se foi isso, mas ele falou para você assim: só você que manda aqui, não foi? Olha lá. A casa é minha. Não é verdade? A casa é minha. Não, mas às vezes é desse jeito, irmão. Quando alguém fala que vai na minha casa, eu já começo a ficar incomodado. Falo: meu Deus do céu, não dá certo. Por que não dá certo? Porque eu já vou ter que mudar o meu jeito. Ah, mas então não muda, pastor. Aí nós vamos brigar. Aí vai virar uma discussão naquele lado. Não é? Porque você gosta de fazer algo e de repente você é obrigado a parar para agradar pessoas. Eu sou ruim para isso, irmão. Para conseguir agradar pessoas, não sei. Eu estou na minha casa, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu não sei ficar naquele sofazinho fazendo sala. Entendeu? Não tem gente que é assim? Você tem que ficar lá, a pessoa tem que ficar lá. E fica o tempo todo com: ah, não sei fazer isso. Não sei. Eu estou com vontade de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Ah, mas tem visita. O problema é dela, ela que veio, não foi? Então a visita vai ter que se acoplar ao padrão da casa. E não ficar ali em volta. Mas é a verdade. E se a gente fazer tudo que os outros querem, nem vão mais embora da tua casa, vão ficar lá para sempre. Está confortável demais. É verdade ou não é? Não acaba sendo assim? Visita boa é aquela que entra e já vai embora logo, né, irmão? Aquela que você sente falta dela. Você fala: nossa, ficou tão pouco, né? Você fala: vai de novo, né? Mas é desse jeito aí. 1 Samuel 15, 24. Já estou terminando, viu, irmãos? Mais uns versículos aqui para mostrar isso aí. Então você não vai agradar todo mundo nunca. O Saul, ele parecia até ser um bom rei. Aí um dia Deus dá uma ordem para o Saul. Fala: Saul, você vai lá e vai acabar com tudo que existe naquela cidade. Você vai ferir desde criança até os mais velhos, desde bois, animais, tudo. Deus ia exterminar realmente aquela nação. Maldade de Deus, não. Deus, ele falou que ele vingaria o que foi feito lá atrás. Amém? Então chegou um tempo do acerto de conta de Deus. Deus é o dono de tudo, ele sabe o porquê. E aí o Saul, ele vai e faz algo errado. Ele diz assim, ó: então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o quê? O dito do Senhor. Por qual razão, igreja? E as tuas palavras, porque temia quem?
dei ouvidos à sua voz. Então, por causa de ter medo de desagradar o povo, que ele era rei, o Saul ele pecou, se apartou de Deus e perdeu o Espírito de Deus depois. Chegou uma hora que o Espírito Santo se retirou dele e foi para Davi. Davi não desagradava a Deus. Davi já tinha um pensamento diferente. A prioridade de Davi era Deus. Então, era de Deus? Então Davi se sentia confortável. Não era. Davi estava dizendo como se fosse assim: mais importa ser amigo de Deus do que amigo dos homens. É o que Davi prezava. É o que a gente às vezes precisa prezar. O Sansão jogou fora a força dele, a vida dele, por causa do quê? Para agradar quem? A Dalila, não é? A Dalila fazia uma drama para ele: então você não me ama, Sansão. E ele, tentou contar umas histórias para ela. Chegou uma hora que ele falou para ela. Quando ele falou, ela recebeu o dinheiro que ela ganhou para fazer isso, rapou a cabeça do Sansão, fez ele dormir lá no joelhinho dela, não é? Quando ele acordou, ela falou: os filisteus vêm sobre ti. Ele pensou: eu vou sair de novo. Mas ele tinha esquecido que ele tinha agradado a Dalila. E não agradar a Dalila, ele teve que desagradar quem? Ele contou um segredo que era dele com Deus. A Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito já tinha partido. Você vê? Muitas vezes o Espírito de Deus vai ter ciúme de você. E quando você fala: eu vou agradar aqui esse, eu estou desagradando a quem? Oh, meu Deus, e agora? Eu vou desagradar a pessoa ou vou desagradar a Deus? Eu vou falar para ele que isso está errado, eu vou ficar quieto, vou ficar me mordendo de raiva por dentro, eu já estou pecando. Daqui a pouco até capeta entra na gente, porque a gente está com a revolta, né? Se olha, não gosta, eu não posso, está errado, não é certo. Você tem que saber. Eu já recebi visita de irmã minha que fumava. Eu tive que falar para ela: olha, fumar só lá, vira a esquina, anda umas 3 quadras para frente, quando não tiver mais vínculo com o lugar, aí lá você fala o que você quiser. Mas então eu vou na tua casa e não posso fumar? Na minha casa não dá para fumar. Você vai acender um cigarro dentro da minha casa, vai parecer o que lá? Eu não fumo. Amém? Pastor, eu vou numa festa da pessoa, vai fazer uma festa na tua casa, eu vou comprar bebida, porque eles bebem, senão eles ficam chateados. Quando você vai na festa deles, eles tiram a bebida porque você vai ficar chateado? Não tiram, né? Por que eu tenho que colocar bebida para eles? Conseguiu entender? Se eu vou na tua casa, irmão, eu tenho que beber o que tem na tua casa. Mas eu vou levar a minha bebida. Estou entrando na tua casa, irmão, nem levar minha bebida eu posso, porque a casa é sua. Sim ou não? Entra num restaurante carregando outra bebida para você ver se eles te deixam você entrar lá. Você vai no restaurante e fala: não, vou levar a minha comida aqui, não é? Só vou acompanhar meus amigos ali. Pode fazer isso? Não pode, a regra do lugar. Assim também é. E às vezes a gente não entende isso. E por causa disso a gente perde o olhar de Deus. Pastor, como que tem que ser a minha vida então? Para terminarmos já aqui, Gálatas 3:25. Como que eu tenho que fazer para poder agradar a Deus então? Paulo queria saber: agradar a Deus ou aos homens? Olha o que ele diz aqui. Vou ler o 25, 26 e 27. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, porque todos sois o quê? Filhos de Deus, pela fé em Jesus. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de... Ou seja, você não pode mais separar, você tem que estar com Jesus aonde você estiver. Amém? Pastor, se eu agradar então a Cristo, se eu fizer o que Ele diz, se a minha vida estiver realmente no caminho de Deus, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer isso aqui, ó. O último versículo aqui é Marcos 1:11. Quando Jesus se batizou, saiu das águas, uma voz do céu reconheceu Jesus naquela hora. Deus vai reconhecer você por causa da postura que você tem
diante das pessoas. Amém? E diz assim: ouviu-se uma voz dos céus que dizia o quê? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Pastor, eu quero ouvir isso de Deus. Para ouvir isso de Deus, eu vou ter que agradar a Deus aonde eu estiver. E para agradar a Deus aonde você estiver, numa mesa, num lugar, num ambiente, para que Deus diga: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu vou ter que, às vezes, não vai ser sempre, talvez vai ter momentos que tudo vai ficar bem, mas em alguns momentos eu vou desagradar algumas pessoas. Algumas pessoas vão olhar para a gente de carinha feia. Você está entendendo? Algumas vezes as pessoas vão criar um pouco de rejeição com a tua pessoa. Por quê, pastor? Porque é impossível você agradar a Deus e agradar ao mesmo tempo aquele que está coberto agradando o pecado. Amém? Mais um versículo último. Romanos capítulo 12, versículo 1. Para encerrarmos aqui. Olha o pedido de Paulo para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de quem? Se quiser acompanhar no monitor, é até mais fácil ali, viu, irmãos? Então ele diz que ele pede, ele implora, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Quando ele fala o vosso culto racional, não é a tua adoração aqui a Deus, é a vossa maneira de viver, o vosso culto racional. Amém? A tua forma de ser no teu dia a dia. Então, se você realmente quer agradar a Deus, você vai ter que, às vezes, desagradar pessoas. Às vezes vai desagradar o marido, desagradar um pouco a esposa. Isso não estou falando de agradar a igreja, viu, irmãos? Tem gente que confunde agradar a igreja com agradar a Deus. Estou falando de agradar a quem? A Jesus. Amém? É outra coisa. Agradar a Deus é uma coisa, agradar a igreja é outra coisa. E agradar as pessoas. Então, muitas vezes, para agradar as pessoas, você vai desagradar a Deus. Amém? E você tem que tomar até cuidado com aquilo que a igreja desagrada a Deus, você querer agradar a igreja também. Porque tem lugares que desagradam a Deus, não é assim? E as pessoas, para agradar a igreja, elas desagradam também a quem? A Deus. Conseguiu entender? Então você tem que tomar muito cuidado. Agrade a Deus aonde você estiver. Não é qualquer igreja que te ensina a Bíblia, não. Tem algumas igrejas que te ensinam você a ser escravo daquela doutrina deles. Você tem que aprender a agradar a Jesus. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, vamos clamar a Jesus. Fala para o teu irmão que está do teu lado e você vai ter que desagradar algumas pessoas. Fala pra ele. Não é? Às vezes você vai ter que desagradar. Ô pastor, e como é que vai ficar as coisas? Eu garanto para você que vai ficar tudo bem. Amém? Vai ficar tudo bem. Mas às vezes vai ter algumas coisas que vão acontecer nesse intervalo. Não é verdade? Mas vai ficar tudo bem. Fecha os teus olhos. Eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto para Deus, fala para Ele: Deus, eu quero agradar o Senhor. Eu não quero persuadir a homens, mas eu quero persuadir o olhar do Senhor para a minha vida. Eu quero, Deus, que o olhar do Senhor esteja sobre nós como esteve com Cristo. Que o Senhor possa ver Jesus através de mim também. Diga para Ele, Deus, que Cristo seja visto dentro de mim aos olhos do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, alguém agora está orando, Pai, está apresentando ao Senhor as suas vidas. Isso, vai orando agora. Talvez você tenha enfrentado isso na tua vida. Talvez em algum momento no teu coração você sente: Jesus, eu precisava andar nos teus caminhos. Eu tinha, meu Deus, que aprender a conviver com a tua palavra, Pai. Mas às vezes temos que desagradar pessoas. Meu Deus, às vezes temos que desagradar gente que estamos acostumados a fazer de tudo por elas.
Oh Senhor, vem agora com o teu poder. Meu Deus, entra agora em cada vida que está clamando, em cada alma que está buscando ao Senhor agora, Pai. Essa pessoa que diz: Jesus, me ajuda. Jesus, venha com o seu poder sobre nós. Começa a derramar da tua grandeza, da tua glória, do teu poder, da tua manifestação, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos ajude agora. Porque o que será de nós, ó Deus, se agradarmos aos homens, mas desagradarmos ao Senhor? E o Senhor, Pai, é a nossa prioridade, Jesus. Aleluia. Transforma, Pai, transforma essa vida que está clamando. Talvez esse é o momento de você pedir para Deus: Deus, eu preciso ser transformado. Talvez você precisa pedir para Deus: Deus, me ensina a aprender a falar não às vezes. Oh meu Deus, quantas pessoas, Pai, até no seu dia a dia, estão sobrecarregados. Muitas vezes, ó Deus, porque não aprenderam a falar não para alguém. E tudo que levam, tudo que dizem, meu Deus, a pessoa sempre tenta agradar. Às vezes, meu Deus, se torna um fardo pesado, porque na verdade sempre tem que partir da vida dela o ceder. Ah, Jesus, alguém está orando e dizendo: Jesus, me ensina. Fala para ele: Deus, eu não quero ser indelicado com ninguém, eu não quero ser bruto com ninguém, mas eu quero aprender, meu Deus, a ter aquele equilíbrio na minha vida, ao ponto, Deus, de saber aquilo que é importante e aquilo, Deus, que não é importante. Vai pedindo para Ele agora. Quando você fala com Ele, Ele vai preparando o caminho por onde você passa. As coisas vão começar a dar certo. Vão começar a dar certo dentro daquela casa onde você tem que lidar muitas vezes com a mentalidade diferente, com conhecimento diferente. Vai pedindo para Ele: Jesus, que até o meu falar, Pai, ele seja diferente, ao ponto, meu Deus, das pessoas entenderem, compreenderem, Pai. Ah, Jesus, dá a essa pessoa, Pai, essa força que ela está pedindo agora. Dá a ela, meu Deus, essa capacidade que ela está pedindo nesse momento. Pai, a capacidade para lidar, a capacidade, meu Deus, para compreender, para entender, Pai. Meu Deus, não é fácil andar com o Senhor, Pai. Não é tão simples andar contigo. É muito fácil dizer, bater no peito, Deus, e dizer que é crente, que é cristão. Mas a prática, Jesus, ele é muito difícil, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar ao Senhor. Fala para Ele, igreja: Jesus, que eu possa ser uma testemunha do Senhor aonde eu estiver.